Olá, prezadas alunas, prezados alunos, vamos retomar a nossa conversa no âmbito da disciplina Teoria Geral do Direito, Hermenêutica e Interpretação, disciplina essa oferecida no curso de pós-graduação da PUC Minas Virtual de Direito Processual. Nessa terceira unidade, o título, o pano de fundo de toda a terceira unidade é a emergência dos neoconstitucionalismos, e eu vou conduzir a conversa, a reflexão sobre os neoconstitucionalismos, considerando de uma forma um tanto crítica o risco de ativismo judicial, para que possa fazer todo o sentido, para que a gente possa amarrar com tudo que já temos conversado, pensando nas unidades anteriores. Essa primeira pequena videoaula desta unidade, como sempre, vamos fazer aquela panorâmica, vamos fazer uma introdução, e também uma amarração com o que já conversamos. Eu vinha mostrando todo depois de introduzir de uma forma bastante provocativa, considerando o desafio da democratização do acesso à justiça, particularmente na sociedade brasileira. Então aí eu já tenho uma conexão crítica entre o direito processual e o ônus, o desafio de se promover e de se garantir um acesso à justiça democrático. Então esse foi o nosso grande ponto de partida. Isso acaba sendo o fio condutor, o elemento crítico de toda a nossa disciplina. Bom, e aí o panorama da modernidade político-jurídica, com o paradigma do Estado liberal de direito, muito característico do mundo ocidental do século XIX. Nesse contexto, eu apresentei uma série de métodos, de construções teórico-metodológicas, onde, no fim das contas, eu procurei mostrar que todas essas construções, enquanto método de interpretação do direito, na verdade, bloqueiam, neutralizam a aplicação do direito, as possibilidades de decisão judicial, tudo em prol de uma demanda de ordem, controle, segurança, o que absolutamente não condiz com o nosso ponto de referência, que é o processo democrático, o devido processo constitucional, que é a nossa referência contemporânea. No segundo momento, a gente falou sobre o paradigma do Estado Social de Direito, na virada do 19 para o 20 e até a virada da primeira para a segunda metade do século 20. Falamos de outras propostas, outras contribuições teórico-metodológicas. Lembrem-se, por exemplo, do movimento do direito livre e suas consequências, seus derivados, como a jurisprudência dos interesses. E aí disse que todo esse movimento foi muito efêmero, ele acabou se diluindo exatamente no panorama da ascensão dos totalitarismos, e com o movimento do direito livre e a jurisprudência dos interesses, que buscavam se libertar daquelas construções esquemáticas, herméticas, abstratas, extremamente conceituais. Na verdade, houve
nesse panorama toda uma emergência e uma afirmação do direito público, né? Mas é exatamente aí que a gente tem a sedimentação de uma construção teórico-científica que no âmbito estrito do direito processual se tornou uma referência e que para nós hoje seria fundamentalmente uma referência a ser superada, né? Eu fiz menção à construção de Below, né, bem no contexto do movimento do direito livre, e já fiz essa conexão de forma mais expressa, né, uma visão extremamente autoritária, né, do processo. E agora, né, então, finalmente, de uma forma expressa, direta, né, o que nos interessa nessa terceira unidade em perspectiva histórica, a gente deve considerar o pós-Segunda Grande Guerra, que seria exatamente, dentro desse nosso esquema, né, o momento da emergência do paradigma do Estado Democrático de Direito, né? A transição ou a emergência, a transição do Estado Social para o Estado Democrático de Direito, ou mais simplesmente a emergência do paradigma do Estado Democrático de Direito, implica em uma clara percepção do colapso, tá? Do paradigma anterior. Né? E eu digo clara percepção porque o norte global, o mundo desenvolvido, né, está completamente arruinado, literalmente arruinado. Então está evidente, né, que alguma coisa deu errado, deu muito errado possivelmente. Uma série de questionamentos, né, no âmbito das reflexões filosóficas, por exemplo, que chegam ao ponto de questionar civilização ou barbárie. Basta lembrar das grandes guerras, dos holocaustos, para muito além do holocausto nazista, né? Todos os totalitarismos, assassinos, enfim. E daí, né, já não tem como evitar essa busca de alternativas, de um outro caminho. Então, é nesse contexto que a gente vai falar da emergência do paradigma político-jurídico do Estado Democrático de Direito. É claro que essa transição, essa emergência, como todo processo histórico, é algo muito delicado, muito acidentado, marcado, lembrem-se, né? Também já considerei muito com vocês, por rupturas, sim, mas também por continuidades, né? Então, na verdade, essa transição ela é muito instável, é muito lenta, mas em termos de referências jurídicas, né? A primeira grande referência é a nova Constituição Alemã de 1949, a Lei Fundamental de Bonn, né? E no plano do direito internacional, né, é sempre importante trazer à tona, desde 45, com o surgimento da ONU, todo um trabalho em prol daquilo que vem à tona em dezembro de 48, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é a referência, né, do que conhecemos ainda hoje como o direito internacional dos direitos humanos. Então, a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 48 e a Lei Fundamental de Bonn, ou a nova Constituição Alemã de 49, são as primeiras grandes referências no âmbito dos ordenamentos jurídicos internos, né, no âmbito dos estados, né, nas suas soberanias. A Constituição Alemã de 49 vai puxar, né,
toda uma leva de novas constituições com características um tanto singulares, novas, né? E que exatamente por isso vamos usar esse rótulo, sempre um rótulo que, como qualquer rótulo, é bastante genérico, superficial e vago, né? Mas esse rótulo de neoconstitucionalismo, né? Exatamente porque há, né, um amplo consenso teórico, doutrinário em relação a isso, porque a partir desse novo perfil de constituição, a gente tem características realmente diferentes, novas, né? E a mais básica delas, que todos inclusive já conhecem, né, já se tornou um mantra, né? A força normativa da Constituição ou das Constituições. Então, eu desde já acho importante matizar, né, que nesse processo histórico instável e acidentado, a coisa vai ter um desenvolvimento acidentado, acho que seria a melhor expressão, né? No caso de todo esse panorama que se descortina na Europa, a partir da Constituição Alemã de 49, muito possivelmente para a realidade brasileira, vamos ter que esperar até a Constituição de 1988. Né? É importante que desde já tenhamos clareza a respeito disso. Né? Bom, mas com a Constituição Alemã, o que vai acontecer é que nos anos seguintes, né, vai se configurar naquele estado um tribunal constitucional, né? Então é um momento da sedimentação histórica do controle de constitucionalidade, o que, né, é uma materialização, é uma confirmação em termos operacionais daquilo que eu disse, né, da força normativa das constituições. Então vai ser assim na Alemanha, vai ser assim na Itália, né, mais algumas décadas depois em Portugal, em Espanha, né, e ainda pelo menos mais uma década depois, né, de Portugal e Espanha, no Brasil, que talvez seja, né, o paradigma, o que vai puxar o neoconstitucionalismo na América Latina, pelo menos no primeiro momento. Bom, mas então, né, é importante nessa primeira pequena videoaula a percepção desse novo constitucionalismo, que seria novo exatamente devido à força normativa das normas constitucionais. Nesse contexto a gente vai falar, né, de uma nova categoria de normas jurídicas, os princípios jurídicos. Isso vai ter um impacto, né, direto no âmbito da decisão e da interpretação do direito, inevitavelmente, né? Teríamos como desvincular, dissociar a interpretação e a decisão nesse sentido, né? Então isso fica visível já no primeiro plano quando consideramos os tribunais constitucionais com a sua função de guardião dos direitos fundamentais constitucionais, toda a questão do controle de constitucionalidade, que tem as suas especificidades, mas em termos esquemáticos, é o mais importante nesse momento. E ainda um elemento teórico, filosófico de pano de fundo, que consiste na conexão que devemos fazer
entre a emergência do neoconstitucionalismo e do pós-positivismo. Tudo isso é muito genérico, né? Mas nas próximas pequenas videoaulas eu vou detalhar, né, razoavelmente para vocês. Bom, continuamos logo na sequência. Muito obrigado.